Bom dia, galera do nono ano. Vamos agora começar aqui a unidade 6 do módulo. Você que está com o seu módulo aí, ó, se prepare, porque nós vamos falar sobre a Ásia, o continente asiático. Então aqui, ó, nesta unidade nós iremos estudar a Ásia, suas culturas, suas etnias, a sua população, a sua economia e também climas, vegetações, a parte geológica e a parte natural da Ásia. Então a Ásia ela é dividida em várias regiões. O Oriente Médio faz parte da Ásia, a Ásia Setentrional, a Ásia Boreal. Então nós vamos estudar cada uma delas, certo? Então aqui nessa primeira parte ele mostra algumas características de cada um dos países, né, asiáticos, a Índia aqui, ó, a China, o próprio Japão, né? Então nós vamos começar pelos aspectos físicos e a regionalização do continente asiático. A Ásia é o menor continente do mundo, com extensão de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a cerca de 30% de todos os territórios. Essas terras estão imersas em todo o planeta. Você saberia dizer quais são o que difere o continente asiático do continente europeu e também dos continentes africanos e americanos em relação aos seus limites, né? Então a resposta você pode colocar aí, aqui mesmo do lado, ó, nesse trechozinho. Aí você vai colocar aí primeira questão, aí você bota bem assim, ó. A Ásia é um continente que tem suas terras unidas com a África e com a Europa. Já a América o continente é separado igualmente com a Oceania. Oceania e a Antártida. Antártica. Continente Antártico. Outra pergunta que ele faz aqui, ó, na segunda é: a Ásia faz fronteira com que país do continente americano? Cite o nome. Gente, a Ásia lá ao norte, vocês estão vendo aqui, ó, no mapa, ela está aqui com a Rússia Asiática. Então a fronteira que ele faz aí a leste, né, fronteira com os Estados Unidos. É a fronteira que faz aí. A grande extensão de terra da Ásia proporciona uma enorme diversidade também de culturas e também de etnias, que a gente vai estar estudando. Em relação aos aspectos naturais, destacam-se diversas formas de relevo, né? As grandes cordilheiras, as cordilheiras dos Andes e também as planícies. A gênese das cordilheiras está associada a um fenômeno geológico de grande proporção. Escreva o nome desse fenômeno e explique seu funcionamento. A junção das placas tectônicas, né? E uma subiu, outra soergueu, formou as cordilheiras. Então, o fenômeno que ele está associado aí é o tectonismo. O fenômeno do tectonismo. Do tectonismo. Trata-se da movimentação das placas tectônicas. Que juntou a Índia
com a Europa e a Ásia. Formando a planície Indo-Gangética. Formando a planície Indo-Gangética. Aqui ele está mostrando o esboço do movimento das placas tectônicas, né? Esse movimento aqui, ele está mostrando aqui que o movimento do encontro entre as placas tectônicas e superfície é literalmente dobrada, levando à formação dos relevos e elevadas altitudes. Na página seguinte vai mostrar aqui a Cordilheira dos Andes, ó, o ponto mais elevado do planeta, que fica na Cordilheira dos Andes, né? O encontro da placa indiana com a placa asiática formou o que nós chamamos de picos, no caso as cordilheiras. Aqui você tem o ponto mais elevado do planeta, que é o Monte Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. A Cordilheira do Himalaia, eu chamei Cordilheira dos Andes ou do Himalaia? Sangue de Jesus, é a Cordilheira do Himalaia, viu, gente? A Cordilheira do Himalaia é chamada o teto do mundo. No centro da foto, o ponto mais alto do monte do mundo é o Monte Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. A série de elevações com destacada altitude é a principal característica de uma cordilheira. Lembrando que as cordilheiras elas têm as formações apontiagudas. A Cordilheira do Himalaia, com seus 2.500 metros de extensão, atravessa o Paquistão, Índia, Nepal, Tibete, Butão e República Popular da China. Nessa cordilheira encontram-se os picos com as maiores altitudes do mundo, entre eles o maior do mundo, que é o pico, no caso, o Monte Everest. No encontro dessas placas tectônicas, além das grandes altitudes, também há presença de vulcões. Olha aqui o Monte Fuji, que fica no Japão, com mais de 3.700 metros de altitude. É um vulcão que fica na capital japonesa, né? Ele é bonitão, mas dá medo, viu? O Japão está dentro do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que é a região mais ativa do planeta. Observe o mapa a seguir e responda: o que leva a área a ser chamada dessa maneira? Acabei de responder, gente. É a área mais ativa do planeta em relação aos vulcões, viu? É a área mais ativa do planeta em relação ao vulcanismo. Interessante, gente, que esses vulcões, né, que são formados, eles têm cada um a sua estrutura. Nós já estudamos, sexto, sétimo, oitavo, a estrutura do vulcão, né? Cratera, chaminé, cone vulcânico, câmara magmática. Então, é importante apenas lembrar. Vou falar sobre o Japão. Vamos falar que o Japão ele está localizado em uma região muito ativa, né, do continente asiático. O Japão está no meio de várias placas tectônicas, né? Aqui ele diz que lá constantes ocorrem abalos sísmicos, e ele está numa placa convergente de junção, certo? Divergente, transcorrente. Então ele está no meio de 3 placas tectônicas. Por isso que o Japão ele sofre muito terremoto.
Vamos aqui, ó. A exemplo do Tibete, localizado em uma planície de elevados, de planaltos elevados, o Tibete, esses planaltos no Tibete têm a altitude mais ou menos de 4.500 metros de altitude. Então é muito relevo, né? E também nessas áreas de planaltos elevados, nessas áreas ocorrem também as principais densidades demográficas do continente asiático. Estou tirando aqui as respostas para continuar, né? Quinta questão, a partir das características da localização do Tibete, comente sobre como devem ser as temperaturas predominantes no Tibete. Anota aí, ó. As temperaturas são frias ou amenas devido à altitude. Devido à altitude. Continuando, a sobrevivência desses povos está associada ao desenvolvimento da agropecuária na região, por meio da criação de iaques, cavalos, carneiros, cabras e vacas e cultivos de cevada, trigo e painço e batatas nos curtos verões, possibilitando o uso de um sistema de irrigação muito elaborado, pois praticamente não há chuvas nessas regiões. O que é o iaque? É um herbívoro de pelagem longa, e o painço é um cereal de grãos pequenos e arredondados. Cada comida estranha lá. Vamos embora. A maioria dos tibetanos segue uma religião que mescla o budismo tradicional com uma visão particular do país, dando origem ao budismo tibetano. Atualmente essa região busca sua autonomia em relação à China, assunto que será estudado no próximo capítulo. Em outras partes da Ásia, os planaltos também de origem tectônica apresentam altitudes menos elevadas, entre aproximadamente 4 e 7 mil metros de altitude, fazendo as temperaturas variem entre um pouco mais de alguns graus positivos até 50 graus negativos. Então, olha o frio que ocorre nessas regiões. Alguns exemplos são o Planalto da Mongólia, da Arábia e o Planalto do Deccan, até também o Planalto do Irã. Retomando o mapa físico da página 44, qual a relação entre as unidades do relevo e a demografia do continente? Lembra, como eu falei, que nas áreas mais altas a densidade demográfica ela é menor. Então vocês vão colocar aí, ó, as áreas mais densamente povoadas são as planícies. Enquanto as áreas de cordilheira e altos planaltos têm as menores densidades demográficas. Os planaltos nessa região eles apresentam
altitudes menos elevadas, pelo fato de serem mais desgastados. Tá com defeito aqui no notebook. Mais desgastados pela intensidade do processo erosivo. Alguns exemplos são os planaltos da Mongólia, da Arábia e do Irã. Deixa eu só consertar isso aqui. As planícies dos continentes asiáticos ocupam principalmente as regiões costeiras, as margens e fozes de grandes rios, enquanto os desertos, como o deserto do Gobi e o deserto de Taklamakan Meklan, localizado na porção central da Ásia, têm a sua formação determinada por conta das dificuldades de circulação das massas de ar e da presença de massas que vão provocar chuvas, então tornando aquela região muito seca. As elevadas altitudes constituem também barreiras naturais que dificultam a passagem da umidade. Então imagina só, você tem o Planalto, a Cordilheira dos Andes, as massas de ar chegam e não conseguem passar para o outro lado, formando grandes desertos. É o que a gente vai ver aqui na outra página, ó, que é a questão da dinâmica das monções. Mas para isso ele faz uma pergunta. Para compreender o funcionamento do sistema climático, complete as lacunas a seguir e os diferentes termos: ventos frios, ventos quentes, inverno e verão. Aí vocês vão preencher aqui, ó. Alta pressão leva ventos úmidos. É esse espaço aqui, essa lacuna aqui, ó. Seria a monção. Tá levando a chuva para o mar. Vocês vão botar aqui nesse primeiro quadradinho, certo? Primeiro quadradinho você vai colocar aí, ó, inverno. Inverno, nesse espaço pequenininho. A outra, ó, que é os ventos estão indo em direção ao continente, é o verão. Poxa, professor, chove no verão e faz seca no inverno. É essa característica dos ventos de monções. Lembra o clima tropical aqui do Brasil, que é um clima muito dinâmico. No verão chove, né? Rio de Janeiro, São Paulo passa pelas tempestades, e no inverno é seca, é o que você está vendo agora na região centro-oeste e sudeste do Brasil, muita seca. Volte ao mapa físico da página 44 e responda qual é o elemento físico natural que está entre os desertos e o sistema de monções. A Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia. Onde está localizado o ponto mais elevado de todo o continente e do planeta também. Com as monções, gente, do inverno, ela traz muita chuva. Se você prestar atenção nos jornais atualmente, está mostrando muita chuva lá no continente asiático, na China, na Índia. E isso ocorre por conta da baixa pressão que está no oceano. Então ela que está no continente, trazendo as chuvas para aquela região. Aqui ele mostra que, apesar dos problemas causados pelas inundações no período de verão, essas mesmas águas garantem a sobrevivência praticamente de 1/3 da humanidade, que vive sob a influência desse sistema climático. As civilizações antigas, ó, usavam o solo. A China, por exemplo, ela trabalha aqui, ó, com uma escadaria. Nós chamamos isso de curva de nível. Na China, assim como nos países com a presença de encostas íngremas, as plantações de arroz são cultivadas utilizando a técnica de terraceamento, né? As chamadas curvas de níveis. Eles vão nivelando, aí a água que cai de um degrau vai para o outro até atingir os demais. Seja em áreas íngremes ou também de planícies, no Vietnã, a maior parte da Ásia, as condições naturais
impõe a agricultura de jardinagem. E o arroz lá não é tão caro como está aqui no Brasil. Gente, o preço do arroz está abusivo por demais. Quem não sabe disso? Então, essas chuvas são demais. Na página 49 fala aqui sobre as ruínas de Dara, né? Cidade e fortaleza localizada na antiga região da Mesopotâmia, atual região do Iraque, né? Mesopotâmia, quem já aprendeu história, significa entre rios. E os rios principais da região os rios Tigres e Eufrates, foram muito importantes. Há milênios, nas grandes planícies dos rios Yuanghu, Rio Amarelo, e Yangtze, que é o Rio Azul, no leste do território chinês, há uma extensa área de planícies inundáveis, com solos férteis, né? Que foram desenvolvidas principalmente para irrigação. Então lá eles utilizam muito a plantação de arroz, né? É uma região que os arrozais são muito importantes. Ainda não há nenhum acaso no fato das áreas mais densamente povoadas encontrarem áreas de planícies. O continente asiático possui uma grande diversidade hidrográfica e também, né, a maior população do planeta, né? Deixa eu ver, são 7 bilhões de habitantes, ó, no planeta. Cerca de 3 bilhões é do continente asiático. A gente vai ver isso depois, é mais da metade. Aí vem aqui o cotidiano, ó, o rio Ganges, né, planície indogangética. Esse rio Ganges ele passa lá na Índia, né? O rio Ganges é um dos maiores rios da Ásia. Sua nascente fica na cordilheira do Himalaia. Em margens vive aproximadamente 500 milhões de pessoas. Quando chega na Índia é muito mais, porque o continente é assim, porque passa, não vai pegar todo o país, né? Ele é considerado um rio sagrado pela religião hinduísta. Agora sim, gente, ele é muito nojento, né? Não vou ler aqui, mas ele fala aí, ó, que atualmente cerca de 1 bilhão de seguidores seguem o hinduísmo, né? E utilizam o rio Ganges como forma de batizar até as pessoas na religião lá hindu. Agora as pessoas quando morrem, elas são lançadas no rio. É incrível isso, eles não fazem com cemitério. A própria religião que faz isso. Eu vou parar esse vídeo e a gente vai continuar aqui, ó, na página 50. Vou parar esse vídeo, porque eu vou almoçar. Mas eu continuo, vocês já vão recebendo o próximo vídeo aí.